tá? Ele é do grupo dos minerais, ele atua como um mineral, porque pacientes que têm deficiência desse mineral podem apresentar alteração no olfato e no paladar. Depois da pandemia, uma das maiores queixas das pessoas foi a perda da memória. Isso pode estar associado com a deficiência do E aí pessoal, eu sou a Vivi, biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. Eu espero que vocês estejam todos bem. É um prazer estar novamente aqui podendo gravar mais um vídeo com assunto relacionado à saúde. E eu já quero avisar que se você ainda não é inscrito, faça favor de se inscrever. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É muito importante a sua presença aqui. E eu espero que você goste, né? Fique navegando aqui pelos vídeos, assistindo outros que já foram disponibilizados aqui no canal. E também sinta-se à vontade para dar ideias de assuntos específicos relacionados à saúde que você desejar, tá? Que os vídeos são gravados para vocês. E como eu vivo falando, vitaminas, minerais, suplementação são pontos importantes para a nossa saúde. E eu não poderia deixar de gravar um vídeo falando sobre o zinco e a memória. Vamos conversar mais sobre esse mineral tão importante e a sua função, a sua relação com a memória. Bom, o que é o zinco e como o corpo utiliza ele? O zinco, ele é um mineral, tá? Ele é do grupo dos minerais, ele atua como um mineral, ele participa de diversas funções no organismo. Ele está envolvido com o sistema imunológico, lá na produção das nossas células do sistema imune, aos nossos leucócitos. Ele participa da função dos neurônios, né? O trabalho dos neurônios, o nosso sistema nervoso, ele está envolvido também. E isso é um ponto já muito interessante, porque pacientes que têm deficiência desse mineral podem apresentar alteração no olfato e no paladar. Outra situação que ele está associado é na fertilidade. O zinco desempenha um papel importante na formação dos espermatozoides, né? Então, para a fertilidade masculina, ele é muito importante também. E onde você pode encontrar o zinco naturalmente, sem depender da suplementação? O zinco pode ser encontrado principalmente em alimentos de origem animal, onde nós temos então as carnes vermelhas, peixes, frango, ovos, leite, né? Então os derivados animais, e também em alguns derivados vegetais, como as oleaginosas e alguns cereais. Mas geralmente essas concentrações absorvidas através da alimentação, elas vão ser menores do que o que a gente encontra na suplementação. Por isso que a suplementação de zinco, ela tem sido feita sim para muitas pessoas e tem ajudado, tem melhorado aí o sistema imunológico e outras características onde o zinco desempenha as suas funções, tá? Então é por isso que muitas pessoas optam também pela suplementação, porque não necessariamente vai conseguir através da alimentação absorver toda a concentração disponível e nem sempre tem a concentração disponível ideal para o seu organismo, né? Cada organismo é único e a demanda de cada paciente, de cada pessoa é diferente também, né? Vamos seguir que agora nós vamos falar sobre o zinco e a sua função na memória e na cognição. O que o zinco faz? Qual que é a importância dele? A maior parte do conhecimento que se tem sobre o zinco, o desempenho da sua função no sistema nervoso, é principalmente através da análise de modelos animais, né? Então, são vistos que o zinco se comporta na manutenção da memória, na manutenção da cognição daquele animal. Então, animais que ficam sem zinco, é possível notar essa diminuição, essa perda de memória e da cognição. Mas também há estudos já mostrando essas ações, esses efeitos em pessoas, tá? Então, eles utilizam principalmente idosos. Por quê? Porque nos idosos nós temos essa maior degeneração, essa perda de memória, que é comum para a idade. Aqui eu não estou me referindo também a demências, né? O desenvolvimento de doenças que degeneram o sistema nervoso ali, diminuindo a memória, né? Afetando a memória. Mas sim, a própria idade, ela vai trazendo consigo essa certa perda em uma certa porcentagem, que é normal, né? Então, em alguns estudos já tem-se notado que há sim uma associação entre a deficiência de zinco e a diminuição da memória. Então isso já está, sim, sendo visto em alguns estudos. E aí é um ponto importante, porque na maioria dos estudos, eles buscam entender se tem, sim, essa interferência, essa mudança quando o zinco está abaixo do normal. Porém, pouco se conseguiu pesquisar ainda a verdadeira, a real forma que o zinco faz
a sua ação, o seu efeito. Existem já alguns estudos também que têm demonstrado que o zinco está presente nas vesículas sinápticas. As vesículas sinápticas, elas são bolsinhas, essa imagem mostra bolsinhas, que são essas vesículas, que ficam próxima à fenda sináptica, onde vai vir o impulso nervoso e vai fazer com que haja a liberação do que está dentro dessa vesícula, dessa bolsinha, que são geralmente neurotransmissores. Então o zinco está sim também ligado à liberação desses neurotransmissores. E são essas sinapses que nós sabemos que fazem também a consolidação da memória, além de todo o resto do nosso organismo. Então, essa pode ser a via principal de ação do zinco, referente à memória, claro. Depois ele vai ter outras vias de ação, quando nós vamos falar da fertilidade masculina, por exemplo, ou na própria imunidade. E vai ser o mesmo mineral agindo de diferentes formas em diferentes células e regiões. Ok, então tendo entendido isso até agora, você pode estar se perguntando, tá, mas então se eu tiver a deficiência do zinco, eu não vou lembrar mais de nada. Não é bem assim, tá? A falta do zinco vai interferir na consolidação da memória, na formação da memória para longo prazo. Então, aquela memória não a curto prazo. Nós temos grupos de memórias, né? As memórias de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E isso vai variar conforme as sinapses, a ligação nervosa que está ocorrendo. Sempre vão haver informações que nós vamos saber por um determinado tempo e depois nós vamos esquecer. E vão haver aquelas informações que nós vamos gravar até o fim da vida. Mas então a falta do zinco ela pode vir a interferir nessas sinapses, nessas ligações que vão fazer com que a memória vire de longo prazo. Então aquela dificuldade de lembrar de certas informações, né? Normalmente nós costumamos dizer que se esqueceu não era importante, não é bem assim, né? Muitas vezes a gente acaba esquecendo de coisas que fogem da memória ou esquecemos completamente, mas eram importantes. Isso pode estar relacionado à deficiência do zinco? Pode. Não quer dizer que esteja. Você esquecer de vez em quando de certas coisas, não se desespere, né? Isso também está ligado a situações de estresse, de ansiedade, e também nós estamos expostos a muitas informações com a própria tecnologia, então nós não temos como lembrar de tudo. Mas, nos dias de hoje, por causa da nossa alimentação muito industrializada, sim, pode estar ligada e geralmente está ligada à diminuição, à deficiência do zinco e de outros minerais que também estão associados com essa questão da memória. Por isso é muito importante nós falarmos sobre isso e entendermos cada vez mais. Depois da pandemia, uma das maiores queixas das pessoas foi a perda da memória. Isso pode estar associado com a deficiência do zinco. Se vocês acompanham aqui o canal há mais tempo, vocês podem lembrar que em outros vídeos eu já comentei que o corpo sempre vai dar prioridade para o que ele está precisando. Então, por exemplo, agora que nós estamos falando do zinco. Como o zinco é importante para a imunidade, ele é importante para a memória, para o aprendizado, ele também é importante lá para a formação dos espermatozoides, então na fertilidade masculina, entre outras coisas que ele também está envolvido, o corpo sempre vai priorizar a situação, a região que está mais precisando naquele momento. Então, por exemplo, você tem uma quantidade X de zinco disponível, Um nível X, uma concentração X de zinco disponível no corpo. Se você contrai algum vírus, você se infecta com algum vírus, a sua imunidade vai precisar aumentar, Vai aumentar a demanda da imunidade porque vai precisar dessa defesa do corpo, ok? Então, para formar mais células da imunidade, para que elas desempenhem bem as suas funções, o zinco vai ter que ser direcionado para lá, porque vai precisar de mais concentração de zinco para produzir mais células de imunidade. Então, muitas vezes, se a sua concentração não for boa, se ela estiver, por exemplo, no limite, se você precisar de uma demanda maior e você não tiver disponível, o corpo vai colocar todo aquele zinco, ou a maior parte daquele zinco, vai direcionar para onde está precisando. E a outra parte vai ficar faltando, Entre aspas, ela vai ter uma diminuição na concentração disponível para aquela outra situação. E os grupos de risco? Idosos principalmente, Mas jovens também podem ter deficiência de zinco. Não é porque nós estamos na idade mais jovem da vida, mais jovial, que nós não vamos ter nada, Não são só os idosos e as crianças que têm que se preocupar.
nós também precisamos, principalmente também porque nós estamos naquele momento mais ativo e a nossa demanda do corpo é muitas vezes acima da demanda dos idosos. Então, deve-se estar atento a isso. A suplementação de zinco ela é importante, sim, deve ser entendida. Primeiramente, ela deve ser entendida, não é sair suplementando o zinco de qualquer jeito, tá? Não é assim que funciona. Você tem que entender como fazer a suplementação do zinco, porque o zinco ele pode interferir na absorção de outros minerais. Tá? Isso acontece em alguns outros minerais também. Isso pode vir a acontecer e daí não adianta você suplementar uma coisa e acabar isso originando a deficiência de outro suplemento, de outro ativo. Então, deve-se entender, deve-se falar cada vez mais sobre suplementação, porque é importante. Antigamente se achava que apenas devia suplementar quando se estava com deficiência, mas não é assim, não se entende mais assim, muitos profissionais não entendem mais assim a suplementação. A suplementação ela pode ser feita como prevenção, você não precisa esperar adoecer, é diferente de um medicamento, então deve-se sim cada vez mais falar sobre isso e as pessoas devem sim começar a buscar sobre isso, buscar entender cada vez mais sobre isso para tentar ficar o mais saudável possível e mais longe possível de qualquer infecção, de qualquer quadro clínico que possa gerar danos à sua saúde. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido interessante. Já peço que se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você deixe o like, clica no gostei, no positivinho, né, logo abaixo no vídeo. E eu vou deixar aqui do lado uma indicação de vídeo, espero que vocês gostem. E como sempre, fico à disposição, fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.